Muito boa noite, meus amigos, minhas amigas, estimados, estimadas, professor Djalma analisando o cenário político no dia de hoje, dia 25 de junho. Notícias não muito boas para a população brasileira, notícias boas para os ricos e notícia péssima também para a opinião pública em relação aos deputados e senadores, principalmente aos bolsonaristas e do Centrão que estão votando contra a população. Preste muita atenção nessa live, nos 10 primeiros minutos, vão comentando, vão compartilhando, deem seu boa noite aqui para que depois a gente possa abrir para o debate. Olha, as notícias não são nada boas, não são nada animadoras. Conto com vocês para que vocês digam o nome de vocês, a cidade onde vocês moram, se está frio, se está quente. O sul do país, muito quente, muito frio ainda. Então vamos lá, Congresso Nacional, Senado Federal, fora do controle. Fora do controle. Proteção aos ricos e o castigo ao povo. Talvez essa seja a frase mais central nesse momento. Bolsonaristas e Centrão estão contra o povo. Prestem muita atenção naquilo que eu vou falar nesse momento e vocês vão ter que me ajudar a denunciar e prestar atenção. O Congresso brasileiro saiu do Congresso. Eu tenho uma síntese das principais ideias de hoje aqui que eu vou me amparar. E agora o Senado também se juntou à farra. Num só movimento, Alcolumbre e Hugo Mota, do Centrão, né? Se juntaram, se uniram contra o povo. Aumentaram o número de deputados. Consequentemente, aumentando o número de deputados, aumentou também a farra do dinheiro público. São milhões a mais. Eu pergunto, alguém de vocês, a mim, foram perguntados, questionados, se a gente gostaria de ter o maior número, me parece de 513 para 531 deputados no Brasil? Alguém foi questionado? Muito bem, ninguém foi questionado, ninguém foi perguntado. E mesmo assim, os políticos que você elegeu, que eu elegi, estão fazendo isso contra a população. Derrubaram o imposto dos super ricos, o IOF, que ia atingir o andar de cima. Votaram para derrubar a sanção do Lula. Então, aumentaram o número de deputados, derrubaram o imposto dos mais ricos, ampliaram seus próprios privilégios e ainda abandonaram os aposentados. Vê se não dá uma energia negativa vendo esses políticos tramarem contra o povo. Mas que absurdo! Vocês estão percebendo o erro que foi de você votar em pessoas da elite, bolsonaristas do Centrão, bancadas evangélicas, aquilo que o teu pastor falou para votar, ele te enganou. Essas pessoas votam contra a população. Bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada do boi. Por que o povo brasileiro não se reconhece no outro trabalhador? A mulher que vota não se reconhece numa outra mulher trabalhadora. O negro que vota não se reconhece em outro negro que o representa. Por que nós sempre votamos em pessoas da classe alta? É uma pergunta. É uma pergunta que eu deixo para vocês. Nós que somos povo trabalhadores, votamos na elite para que a elite possa fazer políticas contra nós. Parabéns então para nós. Parabéns, bolsonaristas. Vamos continuar votando nesse tipo de gente. Vamos continuar votando. E o Congresso está pouco se lixando para a opinião pública. Está zombando da cara de nós, contribuintes, de nós que somos assalariados. Está pouco se lixando, está fazendo assim, ó, tocar e andando. Bem feito para nós. Nós merecemos. É isso aí. Vamos votar em gente da direita. Vamos votar na elite para que eles possam fazer políticas para nós. Já que nós não acreditamos no povo, não acreditamos em nós mesmos, vamos votar na elite. É isso aí, parabéns. E agora o Senado também está pouco se lixando para a opinião pública. Vamos para a pauta número 1. Mais deputados aprovados. Câmara mais Senado, mais 150 milhões. Pergunto, você foi consultado para que o número de deputados fosse aumentado do dia para a noite? Mais 18 deputados. Isso representa mais 64 milhões ao ano, aos custos do contribuinte. Será que nós precisamos mais deputados para representar o quê e quem? Já temos 513. Mais 30 deputados estaduais, são 85 milhões ao ano de gastos públicos.
E o que está acontecendo com esse Congresso, que está às costas do povo, e ninguém faz nada? Está todo mundo anestesiado? Está todo mundo de costas para a política? Aí é brincadeira, né? Então, um total de 150 milhões com os novos deputados. E não adianta o professor vir aqui esbravejar aqui, se vocês não apoiarem o professor. Olha, eu vou apoiar o professor aqui com as rosinhas, com presentes, para que ele continue denunciando. Não, é um silêncio. Está todo mundo adorando. Se o professor fala ou não fala, tanto faz. Ninguém vai dar bola, ninguém prestigia, ninguém ajuda. É que está todo mundo gostando da política do jeito que está. Está todo mundo aplaudindo o Congresso do jeito que está. Então é isso que nós vamos ter por muito tempo. Parabéns para nós. Eles não aumentam o salário mínimo. Ninguém quer aumentar o salário mínimo. Não investe em saúde, mas aumentam a sua própria representação, com cargo, com verba, com segurança privada. Mais deputado para quê? Eu pergunto para vocês. Pergunto para vocês. Mais deputados para quê? Para votar contra você? Para votar contra você, que é trabalhador? Para tirar os teus benefícios? Para isentar o andar de cima de pagar impostos, como os bolsonaristas estão fazendo agora, como o Centrão está fazendo agora? Parabéns! Quem tem que pagar tributos é aquele que compra arroz, aquele que compra feijão, aquele que compra massa, aquele que compra o gás. Os ricos, os bolsonaristas não querem que eles pagam impostos. IOF é para grandes transações. Aqueles que ganham muito, milhões. No Brasil nós temos 1% dos mais ricos controlam a metade da riqueza. E os 50% mais pobres vão dividir 1% da riqueza. Vocês estão gostando disso? Parabéns! Vamos lá! Ótimo! Isso! Continuem! Senado aprova, junto com a Câmara, derrubam os impostos dos bilionários. Quem foram eles? Van Hatten, Bia Kicis, Gustavo Gayer, bolsonaristas, Centrão. Votem nesses caras. Continuem votando. Elegem Carole de Tone. Vamos eleger Nicolas Ferreiras. Vamos eleger esse cara, essas pessoas. Parabéns. Senado aprova a derrubada de 3 decretos do Lula que aumentavam o IOF. Mesma decisão tomada horas antes pela Câmara. Vocês têm que perceber que temos um Congresso que está contra o Brasil. Que está contra o Brasil. Um Congresso que quer derrubar o governo Lula. Que quer taxar o andar de cima para diminuir a desigualdade social, para que o pobre não pague mais tributos. E aí você vota na elite. Parabéns! Principalmente o imposto que foi derrubado sobre fundos exclusivos de offshores. Vocês têm dinheiro aplicado no exterior? Você que está me ouvindo aqui, eleitorado bolsonarista, vocês têm dinheiro aplicado no offshore, lá no exterior? Tem ou não tem? Me diga aqui agora, seja coerente. Vocês têm dinheiro aplicado lá no exterior? Ou não tem? Tem ou não tem? Me responda. Certamente você não tem, como eu não tenho. Quem tem dinheiro aplicado no exterior é a elite, é a classe A, é 1 ou 2% da população brasileira. E quem votou a favor para que eles não paguem impostos é você, elegendo Nicolas Ferreira, elegendo a base bolsonarista. Parabéns para você. Parabéns. Você bolsonarista que vota em deputados que votam contra você. Parabéns. Ah, mas o Lula, esquece que você vai pagar mais. Que você vai pagar mais tributo exatamente por ter um deputado que não te representa. Você deve estar gostando disso. Então, o imposto dos fundos exclusivos offshore para os super ricos, que pagam menos impostos que você, que nós que somos trabalhadores comuns, eles não vão pagar impostos. Quem vai pagar mais somos nós. Parabéns para o mito de vocês. Parabéns para os deputados de vocês. E a votação foi às escondidas. Foi de uma forma virtual, ninguém debateu no Congresso isso. Todo mundo está nas festas juninas, né? Tomando cachaça. Enquanto isso, os teus deputados votam contra você, meu caro. Então é o pobre que está dizendo não à IOF. É o lascado. É o pé rapado que diz não à IOF. Por quê? Porque ele não tem dinheiro aplicado fora. Ele não tem dinheiro em offshore. O pobre não vai ser atingido. Então ele diz não à IOF.
Deve ter gente muito rica aqui no TikTok, aqui nas redes sociais acompanhando o professor. Tudo nós somos trabalhadores. Pé rapado, inclusive o professor. Mas temos uma cabeça de rico. Temos uma cabeça de burguês que não me deixa ver a realidade. O mesmo Congresso que diz que o Brasil está quebrado, os congressistas dizem que o Brasil está quebrado. Tira o peso do bilionário e joga nas costas do contribuinte pobre. O Brasil está quebrado, mas não querem taxar os ricos. Meus queridos, é isso aí que vocês... A realidade é nua e é crua e vocês vão ter que entender na marra que a elite gosta desse tipo de política que você vota. Que você vota. Câmara e Senado agora são escritórios contábeis da elite econômica, sendo protegida por bolsonaristas e centrão. E vocês estão gostando disso? Estão gostando disso? O povo paga imposto do feijão, do arroz, do gás, do azeite. E a classe rica paga imposto de quê? Dos jatinhos? Dos iates? Da aplicação internacional em offshore? É isso. Todo mundo adorando. Todo mundo sentindo a pua. E tá num prazer. Num prazer. Quase que orgásmico. Ah, mas o Lula. Ah, mas o Lula. Ah, mas a Janja. Tá no prazer, né? Deve estar gostando demais. Você ferra, meu amigo. O bilionário foge do IOF com a ajuda do Congresso, do Senado bolsonarista. Os ricos devem estar rindo à toa agora. Nós temos uns otários, os deputados, que nos protegem. Mas nós vamos ferrar. Nós vamos ferrar o governo Lula. Ótimo, eu faço um voto, inclusive que o Lula até desista. Entregue na mão desses bolsonaristas aí, entregue na mão do Bolsonaro. Deixa que o povo se lasque. Deixa. Deixa andar. Larga de mão Haddad, larga de mão aqueles que se dizem favoráveis ao povo. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa a elite ser governada por bolsonaristas. Deixa pra lá. Deixa que se dane. Que o Brasil quebra de vez. Agora somos nós que estamos dizendo pouco se lixe. Porque o maior interessado, que é o povo trabalhador, o lascado que somos nós, não fazemos nada. Ainda criticamos aqueles que defendem o povo. Então, meu amigo, cá e andando. É com vocês. É com vocês.